como podem ver, vamos considerar duas máquinas, uma máquina A e uma máquina B, que vão estar ligadas por dois fios. Um fio, digamos, transporta os bits em série da máquina A para a máquina B e, no sentido inverso, virão as respostas da máquina B para a máquina A. Estes dois fios, estas duas linhas, do ponto de vista da máquina A, chamam-se linha de transmissão e linha de recepção, que obviamente se ligarão cruzadamente à máquina B, ligando a transmissão da máquina A à recepção da máquina B e vice-versa, a transmissão da máquina B para a recepção da máquina A. Vamos ver agora em detalhe como é que, de facto, a informação se propaga nestas duas linhas. Vamos só considerar um sentido, porque no inverso, obviamente, será idêntico. A linha, tipicamente, estará naquilo que se designa o nível marking. Estará a 1, vamos considerar simplesmente o nível lógico 1 e 0, e, portanto, a linha estará a 1 e a transmissão inicia-se exatamente pela mudança de estado dessa linha. Isso designa-se por um start bit, ou esta mudança do estado da linha designa-se por start bit. É de notar que, como eu disse, isto é uma transmissão série assíncrona e, portanto, não há qualquer informação de relógio entre a máquina A e a máquina B. Resultado, tem que ser esta mudança de estado da linha de 1 para 0 que vai alertar, vamos imaginar que estamos a transmitir da máquina A para a máquina B, que vai alertar a máquina B que a máquina A quer transmitir um byte, um conjunto de bits, digamos assim. Neste caso 8, como vamos ver. Portanto, faz-se a transição entre o estado 1 e o estado 0 e a partir daqui envia-se bit a bit a informação da máquina A para a máquina B, começando pelo bit mais significativo. Como estamos a ver, cada patamar elementar que se designa por bit time, corresponde à frequência do relógio de cada uma das máquinas e, como eu disse, transmite-se do bit menos significativo para o bit mais significativo. No fim, depois do bit mais significativo, neste caso, existem um conjunto de patamares elementares, ou de bit times, que correspondem ao número de stop bits. Podemos ter um stop bit, 2 stop bits, e este número de stop bits corresponde ao intervalo entre ao máximo intervalo, aliás, não é o máximo, ao mínimo intervalo entre 2 caracteres consecutivos, na mesma linha de transmissão. E permite separar do intervalo mínimo a transmissão de caracteres consecutivos na mesma linha de transmissão. Isto serve para quê? Serve para que o receptor, se não tiver capacidade de resposta para ir recebendo estes caracteres, tenha pelo menos algum tempo para respirar. E, portanto, estes stop bits servem essencialmente para, digamos, o receptor respirar fundo e preparar-se para a recepção do próximo caractere. Como eu disse, o patamar elementar, isto é, a duração de cada um dos bits, chama-se bit time e é escolhido quando escolhemos o relógio de transmissão. Ao conjunto dos vários bits, start bit, bits do byte que queremos transmitir, e stop bit chamamos caractere. E, portanto, este caractere é, digamos, todo o conjunto de bits, quer de informação, quer bits auxiliares, que circula entre as duas máquinas numa transmissão série assíncrona. Devo dizer que este não é obrigatório que se transfira a informação entre duas máquinas ou entre dois dispositivos numa dimensão byte a byte. Isto é, bit após bit, mas com a duração de 8 bits. Pode haver várias dimensões para a quantidade de informação que se transmite, desde 5, 6, 7 até 8 bits. E, portanto, o tamanho do caractere vai variando de acordo com o número de bits que nós queremos transmitir. Vamos ver, neste caso, a informação que se transmitiu
foi o caractere 65 em hexadecimal. Se repararmos, como isto se lê ao contrário, isto são 8 bits, portanto temos aqui 0, 1, 1, 0, 6, e agora 0, 1, 0, 1, 5. 65 é normalmente, como este tipo de transmissão série foi inicialmente usado para transmitir texto entre dois dispositivos, usa-se um chamado código ASCII para transmitir, para codificar quer letras, quer números. E 65 em hexadecimal corresponde ao código ASCII da letra minúscula E. E por isso está aqui definido como o caractere E. No entanto, atualmente podemos ter outros tipos de códigos e até transferir informação que não seja ASCII. Normalmente, todavia, o código ASCII anda de braço dado ligado anda de braço dado com a comunicação série assíncrona. Bom, portanto, vimos como é que, no caso anterior, como é que se transmitia um conjunto de 8 bits, portanto um byte, através de uma interface série assíncrona simples. No entanto, como esta transmissão pode ser feita, enfim, envolvendo alguma distância, podem existir erros nesta transmissão. E então, como é que se detectam estes erros? Bom, um mecanismo mais simples é através de um mecanismo de paridade. O que é que se faz? O que se faz é introduzir-se acrescentar-se ao start bit e aos stop bits, que são bits do protocolo, portanto são bits que não pertencem à informação útil que nós queremos transmitir, acrescentamos mais um bit de paridade. E acrescentamos esse bit de paridade no fim. Vamos ver um exemplo. O caso do mesmo caractere, okay? Portanto, da mesma letra E, mas agora transmitido num formato com 7 bits por caractere, com paridade par. Repare-se que o caractere é exatamente o mesmo do que o outro anteriormente transmitido, só que o outro tinha 8 bits e não tinha paridade. Neste caso, o que muda é que o bit mais significativo na transmissão anterior agora já não é o bit mais significativo, mas o bit de paridade. E, portanto, nós temos à mesma os 65, só que agora só com 7 bits. Portanto, 1, 1, 0, ou seja, o 6, 0, 1, 0, 1. Cá está os 65, mas apenas com 7 bits. E o bit mais significativo, o oitavo bit, será agora o bit de paridade. Como é que se calcula a paridade? A paridade calcula-se de uma forma muito simples. Se temos uma paridade par, significa que o número de uns do caractere, incluindo o bit de paridade, tem que ser um número par. Ora, vejamos, neste caso temos 1, 2, 3, 4, portanto temos um número par. Logo, o bit de paridade tem que ser 0 para que o total seja um número par. Okay? Vamos supor que agora queríamos paridade ímpar, ou seja, exatamente o contrário. Então, se tivéssemos paridade ímpar, estamos mesmo a ver o que é que vai acontecer. É que o bit de paridade tem que ser 1 para fazer com que o número de uns seja um número ímpar. Reparem agora, 1, 2, 3, 4, 5, que é ímpar. E, portanto, numa transmissão com paridade ímpar, aqui o bit de paridade, para o mesmo caractere, seria o inverso deste bit de paridade, no caso da paridade oposta. E, portanto, desta forma, para além do start bit, do número de stop bits, temos o bit de paridade, que é mais um parâmetro que temos que definir para que a transmissão decorra de uma maneira correta. Obviamente que um outro aspecto importante é a velocidade de transmissão, isto é, o receptor tem que estar, como eu disse, tem que trabalhar com um relógio de recepção igual à frequência do relógio de transmissão. Portanto, a velocidade de transmissão tem que ser igual na transmissão e na recepção. Pode haver variações, digamos, mínimas dos relógios, mas nós não podemos transmitir ao dobro, por exemplo, não podemos trabalhar com um relógio que tem o dobro da frequência do relógio de recepção, porque senão isso vai ser impossível de receber qualquer coisa com termos, digamos assim. Vamos ver aqui um exemplo do que é que aconteceria se nós tivéssemos relógios de transmissão e recepção com valores diferentes. Vamos ver primeiro o caso em que nós já conhecemos, que é o relógio de transmissão
igual ao relógio de recepção. Nas setas amarelas que estão a ver, temos os instantes da amostragem marcados pelo relógio de recepção. E o caractere em cima é o caractere enviado de acordo ao ritmo do relógio de transmissão. Neste caso, como veem, o relógio de recepção acerta exatamente a meio dos patamares elementares definidos pelo relógio de transmissão. Porque os relógios são iguais, e aqui estamos a considerar que as fases dos dois relógios são, ou a desfasagem dos dois relógios é praticamente nula, então teremos estes instantes em que o receptor vai ler qual é o valor da linha, se é 0, se é 1, coincide com o instante de uma transição de relógio de transmissão. E, portanto, isso significa que este sistema é um sistema quase síncrono, ou parece quase síncrono. Estamos a utilizar o exemplo anterior, portanto, uma modalidade de 7 bits por caractere com paridade de par, e, neste caso, o que vimos é que recebemos na mesma o caractere E, o 65H, portanto, em ASCII, e a paridade foi bem recebida. É uma paridade par e, como se vê, aqui o número de uns do caractere é um número par, portanto, isto bate certo. Agora vamos ver o que é que acontece se os relógios forem diferentes. Primeiro vamos considerar o relógio de recepção menor do que transmissão. Quer dizer, eu vou receber de uma forma mais lenta. O que significa que o caractere que vai sendo transmitido parece que vai estar comprimido. Vocês reparem que o que acontece é que os instantes de amostragem da linha vão aparecendo cada vez mais cedo. Se olharmos agora, reparem, nos instantes em que o receptor vai ler qual é o nível lógico que a linha está a usar, então o que se verifica é que isto vai conduzir-nos a um erro. O start bit, reparem que já não é mostrado exatamente no meio do patamar, portanto, a leitura da linha já é feita um bocadinho depois, porque a velocidade com que o caractere está a ser transmitido é mais elevada, portanto, o caractere aparece mais comprimido. O primeiro bit, o bit menos significativo, já é mostrado quase no fim do patamar, o segundo ainda mais, o terceiro mais. Bom, e aqui a partir do quarto, reparem que esta amostragem dá-se já para lá desta separação. Quer dizer, nós perdemos este bit. Okay? Já perdemos este bit. E agora amostramos este bit, depois este bit, depois este, etc. Portanto, o que é que acontece? O que acontece é que se nós virmos o que recebemos, reparem, é do menos significativo para o mais significativo, 1, 0, 1, 0. Isto é 5. Muito bem. O problema é que agora vai ser 1, 1, os dois bits a seguir, ou seja, 3. E como estamos a transmitir com 7 bits por caractere, acabaram os bits do caractere. E este é o bit de paridade. Se repararmos, 35 são 4 bits a 1. Okay? A paridade, neste caso, como isto deslizou um bit, o que significa que ele vai receber, na realidade, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Este bit passou a ser agora o bit de paridade. E, portanto, o bit de paridade está a 1. E, como o caractere recebido tem um número par de bits, com o bit de paridade passa a ser um número ímpar, logo há um erro de paridade. Portanto, o primeiro efeito desta diferença de relógios, neste caso, é denotada pelo bit de paridade. E, na máquina B, nós vamos imediatamente avisar o utilizador, quem vai depois manipular este caractere recebido, de que este bit foi recebido com um erro. Na realidade, este erro é um erro de paridade, mas é um erro de paridade induzido pela diferença de velocidades entre as duas máquinas. Um outro exemplo é o que se passa quando temos uma frequência de recepção superior à frequência de transmissão. Ou seja, neste caso, o caractere é transmitido, espraia-se mais, portanto é mais lento do que aquele que o receptor está à espera. E como se verifica, o que vai acontecer é um outro tipo de erro. Reparem,
Aqui, a amostragem do start bit já é feita antes do meio do patamar e cada vez é feito mais cedo nos patamares que se seguem. E, portanto, a linha vai ser amostrada em instantes que vão sendo sucessivamente mais curtos até que, obviamente, se vai, digamos, passa a expressão, comer um bit. Não é? Se repararem do menos significativo ao mais significativo, temos 1, 0, 1, 0, portanto 5 à mesma, mas agora vamos ter 0, 0, 1. Ou seja, lendo daqui, 1, 0, 0, o que é 4, 0, 1, 0, 1, o que é 5, portanto 45. Isto é o caractere E, mas o caractere E maiúsculo. Do ponto de vista da paridade, reparem que a paridade é este bit que está aqui. E se nós virmos, portanto, somarmos o número de uns com o bit de paridade, portanto, 1, 2, 3, com o bit de paridade dá 4, o que está certo do ponto de vista da paridade par. Portanto, neste caso, a paridade não dá um erro. O que dá um erro é exatamente na amostragem dos stop bits, ou seja, o receptor aqui estaria à espera que a linha estivesse a 1, porque está a contar com o aparecimento de 2 stop bits e, no entanto, só detecta um stop bit, o que significa que um dos stop bits vem a 0. Ora, isto denota um erro chamado erro de framing, o que permite também dizer que o caractere não foi recebido corretamente, aliás, como se verifica pelo facto de não ser o caractere que foi transmitido. Portanto, como conclusão imediata, é que nós temos que transmitir, além de garantir o número de bits por caractere correto, portanto, não podemos transmitir, o emissor não pode transmitir, por exemplo, com 7 bits por caractere e o receptor estar à espera de 8 bits por caractere. Normalmente, nestas interfaces, atualmente o que se utiliza é 8 bits em paridade, mas pode-se dar o caso de eu querer um bit de paridade e, nesse caso, eu não posso ter um tamanho de informação diferente, por um lado. Por outro lado, a paridade tem que estar correta. E, em terceiro lugar, a velocidade de transmissão tem que ser igual à velocidade de recepção. Isto é, o relógio de transmissão tem que ser igual ao relógio de recepção. Isso são, enfim, os 3 parâmetros fundamentais para uma boa comunicação, ou eu programar esses parâmetros corretamente, serão a condição essencial para ter uma boa comunicação série assíncrona.